todas as atualizações sobre a política municipal de Uberlândia. Nós vamos ao vivo, então, para a Câmara de Vereadores falar com a Fernanda Vieira, porque ela tem informações. Ô, Fernanda, bom dia para você. Notícia agora é sobre uma sessão especial no Legislativo. Explica para a gente. Exatamente, Fernando. Bom dia a você, bom dia a todos. Olha, ontem nós falamos sobre a soltura dos vereadores que estavam presos preventivamente. Só que essa soltura, vou reforçar aqui para quem está em casa, não significa retorno aos cargos. Essa semana também teve uma reunião com o presidente interino da casa, que é o vereador Antônio Carrijo, com os 4 suplentes dos vereadores que renunciaram nessa operação Má Impressão. Eu vou conversar com ele agora, então, porque são muitas dúvidas. O vereador Antônio Carrijo está aqui ao meu lado. Vereador, bom dia. Vamos começar nessa história dos suplentes dos que renunciaram. São 4 suplentes, já houve uma reunião essa semana, já há uma definição, por exemplo, para que eles tomem posse ou que seja lida a carta de renúncia dos que renunciaram, porque as cartas nem todas chegaram até aqui, né? Bom dia, nós queremos realmente fazer essa reunião especial no dia de amanhã ou na sexta-feira, para receber aí a renúncia dos 4 vereadores. 2 vereadores já protocolaram aqui a renúncia e nós vamos fazer a leitura. Caso até amanhã não se defina, até sexta-feira a gente resolve definitivamente a questão da renúncia desses vereadores dos 4, porque já foi notificado pelo Ministério Público para fazer a sessão. Para quem está em casa lembrar, foram os vereadores Roger Dantas e o vereador Ricardo Santos que não apresentaram ainda, apesar do acordo com o Ministério Público, não apresentaram as cartas aqui. Flávia Carvalho e Felipe Felps já apresentaram. Há todo um trabalho também, uma cobrança do Ministério Público em cima da Câmara com relação a essa entrega dessas cartas. Alguns entendem que precisa que o juiz faça homologação do acordo que foi firmado com o Ministério Público, de renúncia e de devolução dos valores, mas a Câmara tem esse poder administrativo, né, de cobrar deles, se renunciaram em acordo, que eles tragam essas cartas aqui. Faltam, então, para a gente lembrar, Roger Dantas e Ricardo Santos entregarem para que o trabalho continue aqui, né, vereador? Sim, nós fomos notificados pelo MP, pelo GAECO, pedindo a posição da renúncia desses vereadores. Nós estamos informando no dia de hoje, mas já falamos também, inclusive, pelo WhatsApp com o promotor Marota, que inclusive está de férias. Nós já relatamos a situação. Agora estou protocolando logo agora à tarde a resposta ao GAECO. Nós já entramos informalmente com o vereador Roger, o vereador Adriano Zago com o advogado do vereador Ricardo. Estamos esperando realmente que seja feita a apresentação das renúncias. O vereador Roger já citou que está esperando realmente o seu advogado se posicionar para que ele realmente tome a decisão. Então, tão logo, se os 2 vereadores não apresentaram a renúncia, mas de qualquer forma, essa semana estará resolvido pelo menos os 2 vereadores que já foi notificado e se apresentaram aqui a sua renúncia, que é a vereadora Flávia e o vereador Felps. E aí nós vamos fazer a renúncia, publicar no Jornal Legislativo e tomar os devidos atos para dar continuidade à renúncia desses vereadores. Para quem tem casa entender, é preciso que essa carta seja lida em plenário, né, numa sessão especial convocada. Não é só a entrega no administrativo aqui da Câmara. Sim, são 2 processos. O juiz tem que homologar o acordo que foi feito no Ministério Público pelo vereador. E outra questão é o ato dele de renunciar. Ele renunciou aqui, aí realmente não tem mais retorno, né? Então os 2 vereadores que renunciaram, a Câmara fazendo a leitura, acabou. Eles não são mais vereadores. Enquanto isso, são vereadores. Então, a parte jurídica, eles têm que ser homologados pelo Poder Judiciário, que não homologou nenhuma ainda renúncia. Lembrando, então, para quem está em casa também, a gente até conversou com o promotor com relação a isso, ele disse que não há, um ato não depende do outro, ou seja, se eles fizeram um acordo, que eles tragam a renúncia aqui para que a Câmara ande. A previsão, por exemplo, de uma sessão especial para que os 4 suplentes desses especificamente que assinaram um acordo com o Ministério Público de renunciarem aos cargos, de que haja essa sessão especial de posse deles, já há alguma previsão com relação a isso, Carrijo? A posse dos vereadores que renunciaram, né, os suplentes, nós vamos fazer no dia 3 de fevereiro. Por que essa data? Porque a Câmara está de recesso do dia 22 de dezembro a 2 de fevereiro. Então, 3 de fevereiro é a data que nós vamos iniciar as sessões ordinárias. Então, nós faremos uma reunião especial antes da sessão ordinária para dar posse aos 4 vereadores que assumirão aí a suplência dos vereadores que renunciaram. Não será mais suplente, ele automaticamente será vereador. Com relação aos vereadores que saíram da prisão ontem, 15 pessoas estavam presas preventivamente. Só que a gente reforça que Alexandre Nogueira, Juliano Modesto e Wilson Pinheiro já estão com suplentes trabalhando aqui. Esses outros que saíram, vou reiterar aqui, continuam com mandato suspenso. No dia 20 agora vence o período de vacância. Os outros suplentes devem ser convocados também para essa primeira sessão, para essa sessão especial que vai ter antes da sessão ordinária no dia 3?
Não, de acordo com a legislação, eles tiveram o exercício suspenso. Agora a Justiça, pelo STJ, suspendeu o mandato. Nós ainda não fomos notificados, nós estamos sabendo aí também da imprensa, e é lógico que o GAECO já em conversa prévia falou que vai notificar a Câmara para que a Câmara tome as decisões de imediatamente convocar o suplente. Da mesma forma que vai ser feita a convocação dos suplentes dos vereadores que renunciaram, nós vamos convocar os suplentes para tomar posse também no dia 3, caso não haja alteração na decisão judicial. Então, a nossa iniciativa é convocar todos para no dia 3 fazer uma sessão especial para atender todos os vereadores. Carrijo, a gente tem informação também com relação aos funcionários, porque existem servidores que estão trabalhando nos gabinetes de vereadores que já entregaram as cartas de renúncia ou que já disseram que vão renunciar, esses 4 que nós citamos anteriormente. Houve uma conversa com relação à exoneração desses funcionários, que eles continuam trabalhando aqui, mas sem os titulares, né? É a lei complementar que regulamenta os servidores da Câmara Municipal de Uberlândia e também a 040 do servidor da Prefeitura, ela exige que o servidor, para ser exonerado, tem que ser a pedido do vereador. No caso dos vereadores que renunciaram, a Câmara, o presidente, não pode tomar nenhuma decisão enquanto os vereadores não renunciarem. Após a renúncia desse vereador, automaticamente teria o mesmo ato de publicar todas as questões relativas ao vereador, aí sim o presidente pode imediatamente exonerar os servidores dos vereadores que renunciaram. Isso está escrito na lei. Então eu não posso antes exonerar o servidor, porque o presidente só nomeia. Quem indica é o vereador. Então, nesse caso específico, nós iremos tomar, no mesmo dia que fazer a leitura, nós vamos publicar 2 jornais no mesmo dia. Um jornal, o Legislativo, e um outro jornal, o Legislativo, em edição especial, para que todos esses atos sejam formalizados e exonerar o servidor no mesmo dia. Já para complicar mesmo, porque a gente só mais uma pergunta, viu, Fernando, aqui com o Carrijo, porque quem está acompanhando essa história, a gente fala que todo dia a Câmara começa de um jeito e termina do outro. Em relação especificamente aos vereadores que estão presos preventivamente, eu queria reforçar a história do vereador Wilson Pinheiro, que a gente lembra, para quem acompanhou aqui o MG1, na época das últimas sessões, o vereador Wilson Pinheiro, que está em prisão domiciliar, teve uma decisão favorável da Justiça para que ele retornasse ao cargo. Na época eu me lembro que eu conversei com o vereador Baiano, que era o presidente, que disse que não tinha sido notificado ainda. Então criou-se uma expectativa sobre o retorno do Wilson. Existe agora, além disso, um pedido de licença por saúde. Me conta como é que está essa história, porque o dele é um pouco diferente dos outros, né, Carrijo? O processo do vereador Wilson são 2 situações. Primeiramente, quando nós ficamos sabendo dessa situação, que ele estava com pedido de licenciamento, eu procurei aqui na casa dos departamentos achar o processo. O que minha surpresa foi que o pedido de licenciamento dele chegou realmente na Câmara, estava na Procuradoria da Casa, mas a Procuradora, diante de todos esses fatos, ela já tinha, depois da decisão judicial que foi a Câmara foi citada, devolvendo o mandato para o vereador Wilson, a nossa procuradora, representando o Poder Legislativo, entrou com a petição ao processo do vereador Wilson Pinheiro, solicitando para que o juiz regulamentasse a forma de trabalho do vereador Wilson Pinheiro. E, paralelamente a isso, o vereador Wilson Pinheiro entrou com um protocolo pedindo a licenciamento. E essa licenciamento, o que fala o regimento interno? Nós temos que receber a licenciamento, levar ao conhecimento do plenário e ser aprovado em duas reuniões. E isso não foi feito. Então, a licença dele está aqui, nós vamos ter que levar para a primeira sessão do mês de fevereiro e tomar as devidas providências, de acordo com o que fala o regimento interno. Será analisado, será feita uma comissão para analisar. E a comissão tem um prazo de 72 horas para analisar. Após isso aí, a Câmara vai apreciar a votação dessa licença médica, que depende da aprovação também da licença médica do plenário. A partir daí, sim, o vereador está apto a assumir aí a sua licença médica. Mas, do contrário, hoje ele tem o mandato garantido pela Justiça. Mas, como ele está em questão, a situação dele é questão médica, então parece que o juiz pediu também uma perícia médica na situação do vereador. Obrigada, viu, vereador Antônio Carrijo, aqui, presidente da Câmara. Vocês viram, né, gente? A gente traduz e parece uma coisa complicada. Mas é que o que o Carrijo fala é o seguinte: se o vereador Wilson Pinheiro, que teve uma decisão para voltar ao cargo, tiver, por exemplo, apreciada pelo plenário essa licença médica, aí, teoricamente, ele está de licença, ele não está suspenso, ele não está afastado, ele receberia o salário dele também. Então, vamos acompanhando, Fernando, mais uns assuntos e mais novidades com relação à Câmara de Uberlândia. Exatamente, Fernanda. E para quem está em casa, fala assim, olha, mas acabou. Não acabou. A Fernanda Vieira daqui a pouco volta com mais informações, porque como ela mesmo disse, né? É uma questão muito complexa, né, Fernanda? É a questão burocrática, porque envolve órgãos públicos, envolve documentos, envolve a justiça, que a gente sabe que
que a justiça tem os trâmites legais e burocráticos que demoram também um certo tempo. E aí, para a gente atualizando, a Fernanda está com tudo ali ó, na ponta do lápis, junto com os nossos entrevistados, ela explica para você direitinho e daqui a pouco você volta, né, Fernanda, para trazer mais informações. Eu agradeço, em princípio, a sua primeira participação aqui no MG1, tá? Tchau, tchau.